mitológico, é sensacional! Ter as pessoas juntas, torcida, ginásio lotado. É muita dedicação e muito sincronismo da equipe. Todo ano a gente sempre tenta trazer algo diferente. Como é que a gente agora retoma, em grande estilo, a final presencial? Que é pra ficar na história do CBLOL! Todo ano a gente tinha um plano de, vai voltar, a gente vai poder fazer uma cerimônia, mesmo que seja pequena. Não, em 2020 não deu, mas 2021 a gente vai ter um plano. 2021 não deu. Então a gente vinha tendo ideias e vontade de fazer um monte de coisa nesse tempo agora. Então, quando esse ano de fato sinalizou em 2022 que poderíamos ter, foi o que a gente ia fazer, porque tinha 200 mil ideias. O tema, essa retomada, ela não está só restrita à cerimônia, mas na verdade é uma coisa que tem um impacto no nosso dia a dia. Todo mundo aqui está retomando velhos hábitos, retomando velhas conexões. Tem um amigo que fala uma frase que é o seguinte: se parar, o sangue esfria. A gente tem que seguir em frente, o espetáculo não pode parar. Tá meio que todo mundo na mesma levada, no mesmo groove, assim. Sempre tenta contar uma história legal por trás das aberturas, né? Tudo que acontece no mundo reflete a gente, então a gente sempre quis passar isso um pouco, né? Existe um movimento agora dentro de Ionia, que são os Vastaias, que são um povo que tem uma conexão muito forte com a natureza. E por que retomar a Ionia? Porque retomando a Ionia, eles retomam a energia natural das coisas. Então foi perfeito, foi um casamento perfeito. Cara, a Ionia tem uma história de retomada e a gente quer falar sobre retomada. Azar todinho, cara. Você pegou minha revirada, né? A Azar e o Rakan, como Vastaias, eles são seres míticos que têm esse compromisso de buscar a magia no mundo, de recuperar a magia do mundo. E era o que a gente queria contar esse ano. Então, tê-los como elementos principais da nossa história conecta não só o visual e a parte do League of Legends, como essa mensagem de procura do sonho e de buscar um mundo melhor e de estar eternamente construindo uma vida muito melhor. Eu tinha muita vontade de fazer essa abertura. Então, quando me chamaram, eu falei, agora eu vou entrar com tudo. Lá a gente vai lidar com um lugar muito alto, a gente está falando de 20 metros de altura, a gente está falando de voos enormes. Então, achar esses dois personagens foi um desafio muito grande. Eu cheguei a olhar cerca de 30, 40 pessoas para chegar nesses dois. Então, eu acho que a gente foi muito feliz na escolha. E aí, galera, eu sou o Rakan. Só isso. Fechou. Beleza? Eu sou a Zaya. Oi, pessoal, eu sou a Zaya. E eu sou o Rakan. A gente trouxe a Siaka com o Kiko, porque a gente tinha um conceito de que a gente quer transmitir um pouco de como seria a cerimônia de Ionia no mundo real. A gente queria muito trazer dança e também voo, né? E tem uma coisa que eu acho incrível do Zaya Rakan é a interação de dança deles, né? Quando vocês apertam barra dance lá, cada um que aperta a barra dance, eles fazem uma segunda dança que é junto, né? Isso é incrível. Riot respira já animação, motion, então a gente já começou com o desafio de entregar uma animação com um sarrafo já bem alto, né? O Ibirapuera ele foi todo fechado, botaram um blackout em todas as janelas para ficar um ambiente bem escuro, para que a gente pudesse usar bastante luz. Então, fora as luzes que já vão estar penduradas em todo o teto do ginásio, para iluminar as bandeiras, para iluminar o público, para iluminar os artistas, a gente tem também todo o palco de LED. Então a gente tem um palco que é 8x8, que é o palcão onde vai acontecer a dança da Zaya e do Rakan, onde os jogadores vão entrar e vão ser colocado o troféu também. É todo de LED, tem uma plaquinha de acrílico em cima, então pode pisar em cima, pode pular, pode dançar. E o ginásio do Ibirapuera tem um problema, que ele é vazado, ele não tem nada no centro dele. Então você olha pra cima e não tem nada, você fala assim, meu, como é que eu vou fazer essa galera voar, vir lá de cima se eu não tenho teto? Eu não tenho, né? E daí eu desenhei essa história de uma gaiola, que ela vai estar exatamente escondida entre essas 4 telas. Então a magia vem daí também, porque o público jamais vai esperar que a Zaya venha do teto, né? Então tudo isso são pedaços
e elementos para tentar emular essa magia. E o mais legal é que as pessoas, quando estão assistindo ou estão lá no ginásio, elas ficam tão vidradas naquele momento que tem aquele pequeno segundo que aquela magia se torna verdade. Bom, um dos problemas que a gente estava preocupado também era do voo, né, do pessoal. Porque tem um lance de cabo, de polia, de calcular como que seria isso. Tem inúmeras formas de puxar o pessoal e fazer eles voarem. Tem máquina, ou também tem força humana, então o pessoal puxando com cabo mesmo, né? E uma das coisas que a gente queria trazer muito era que o Hakan viesse da plateia. Eles, foi bem tranquilo, uma coisa assim que você vê que... Volta, né? O voo, confesso que de início, assim, dá aquele medo, mas depois vai treinando, praticando, aí vai ficando mais tranquilo. Mas confesso que logo de primeira o coraçãozinho deu... Ai, meu Deus do céu! Mas aí o segundo, terceiro, aí você já vai pegando confiança, né? Já sabe que tá em boas mãos com o Kiko, tá tudo certinho. Então a gente penou assim pra caramba, porque não é fácil simular, pensar em quanto tempo que a gente tem pra poder descer, pra sincronizar com música, pro pessoal tirar os cabos de trás dele, pra ele poder dançar tranquilamente com a Zaya. Então uma grande dificuldade pra gente tá sendo lidar com o figurino, né? Essas penas, a asa, são elementos muito complicados de lidar porque a gente tem os cabos que descem para fazer os efeitos de voo. Ah, garoto! Perfeito! Do jeito que a gente gosta. Vamos fazer uma representação dos campeões mais próximo do que seria a vida real, né? Como se eles existissem de verdade. O desafio é conseguir que os bailarinos tenham essa mobilidade, ao mesmo tempo não pode ser diferente do game, porque o público está acostumado a ver esses personagens ali na tela, então é um estudo. A gente faz, não, isso não ficou bom, vamos mexer. É um processo mesmo. E aí isso me leva até outro ponto que é em questão da música, né? A gente teve um baita trabalho com o M2 de duas partes, né? Duas músicas. Uma música que é sobre a celebração ionesca da retomada e a segunda parte é a gente falar, beleza, celebramos, agora é a hora da gente se juntar e retomar junto. Então é uma parte muito mais forte. Retomada, nesse caos, não pire, respire. Como o tema desse ano é a retomada do que é natural, do que é orgânico, retomar o que é nosso, a gente tentou expressar isso de uma maneira musical também. A gente pesquisou bastante toda a história musical, né, os temas de cada personagem, e a gente foi tentando entender e incorporar alguns elementos dentro da história que a gente quer contar. Por exemplo, voz feminina, muitas coisas de flauta, percussão. Quando a gente começou a fazer a pesquisa, né, do que a gente queria, de qual pegada que a gente queria, alguns nomes já surgiram meio que de cara dos dois lados. Tanto da nossa parte da M2, quanto da parte da Riot. O Rincon foi um desses casos. Agora chegou o momento derradeiro, que é o refrão. Estamos buscando o melhor resultado e tomara que esse melhor resultado seja agora. Vambora. O Benegão também é um cara que meio que dispensa um pouco a apresentação. Desde o começo a gente sabia que era uma energia que ia casar. E pensando junto com o Rincon, a gente falou, pô, acho que seria da hora ter esses dois caras juntos, sabe? E a Catumirim foi uma que rolou, assim, quando a gente começou a fazer pesquisa, achou a Catumirim, curtiu muito o trampo dela, curtiu muito a energia que ela passa, assim. Você pensou que eu morri? Olha só, quem hoje vai rir. Já veio. Vamos lá.
Os 3 artistas muito conectados com essa ideia de futuro, de modernidade, de tecnologia, isso visualmente, musicalmente, e a gente se completou na faixa. Eu acho que o resultado ficou bem legal. Esse aqui é o cara que tá segurando meu jantar. Tô bolado contigo. A ideia do pessoal do jogo bate muito com a ideia nossa, sacou? Isso é uma coisa que ajudou muito, assim, a ter uma conexão rápida e certeira, assim, isso faz toda a diferença. A música fala de retomar, mas no coletivo. Lembrar que a gente não perdeu, se a gente perdeu, a gente continua. Eles não me escolheram porque eu sou rapper há muito tempo, eles me escolheram porque a minha vida pessoal tem a ver com a temática de retomada. A gente brinca nos bastidores que é cansativo, é intenso, a gente trabalha muito nesses dias, mas passar uma semana a gente está com muita saudade, a gente cria um relacionamento entre todo mundo, entre todo o casting que está em cada um dos eventos, e amanhã é o grande dia. Agora é o grande momento, o público está aí, vai ter o duelo, né, entre as equipes, vai ser bem mais acirrado do que cantar. Cantar é divertido, então só aguardando o melhor momento para chegar lá e fazer o que a gente sabe fazer. Pronto pra combater, vamos à luta. E foi muito foda a gente conseguir fazer isso, colocar essas ideias e uma música outra potente, né? Foi foda. O segredo do sucesso são 3 coisas: trabalho, trabalho e trabalho. Saber da importância de cada um, ver como cada um compra a ideia, como cada um topa trabalhar e colaborar com o outro, é incrível. Então é muito difícil conseguir agradecer o tanto que essas pessoas merecem. Eu entrei na Riot um mês antes da final do CBLOL de 2016, que foi no ginásio do Ibirapuera. Quando começou a contagem regressiva, o time falou: agora para, olha pro público e olha pro palco. Agora você tem que viver esse momento. E eu nunca mais esqueci. E poder ter vivido isso de novo, e agora meio que com mais tempo, como se faz e quais são todos os pensamentos que a gente tem, e poder ter estado de novo lá na contagem regressiva e olhando pro público de novo num outro momento da vida, teve um valor incrível para mim.